Uma palavra amiga, com o Bispo Odivan. As 7 igrejas Esmirna, número 2. Temos ainda mais algumas lições importantes do que o Senhor Jesus disse para a igreja de Esmirna. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu é o quê? Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Aí diz assim, explicando o que a gente acabou de ler, diz assim: a próspera cidade de Esmirna tinha uma grande influência popular judia, da qual muitos líderes religiosos se aliavam a Roma para perseguir os cristãos. Estes religiosos se gabavam de ser o povo da aliança, os escolhidos de Deus, mesmo depois de rejeitarem o Salvador e terem sido rejeitados por ele em sua o quê? Hipocrisia. Por isso Jesus se refere a estes falsos como o quê? Sinagoga de Satanás. Note que assim como Jesus tem sua igreja neste mundo, Satanás também tem a sua. E esta igreja satânica não é aquela que abertamente se declara assim. As principais igrejas satânicas são aquelas que se dizem escolhidos de Deus e não o são. São igrejas que têm a aparência de cristãs, mas na verdade perseguem os verdadeiros cristãos e promovem doutrinas que desviam as pessoas da mensagem pura e verdadeira do Evangelho. Satanás promove seus interesses, envergonha o Evangelho diante da sociedade e dá causa para o mundo debochar da igreja de Jesus, que é apresentada de forma caricata. Jesus disse ao anjo de Esmirna que está ciente da blasfêmia e com certeza tais blasfemiadores não ficarão o quê? Impunes. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós aonde? Na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a metade. É isso que está escrito aí? Sê fiel até, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha para mim, só um pouquinho para me explicar um pouquinho. Olha para mim. Você que vem nessa reunião das 18, agora a gente está na Fogueira Santa, é um pouco diferente. Mas você que vem nessa reunião, você sabe que Deus tem me usado para ensinar, para falar, para você vigiar as pessoas que te cercam, as pessoas que chegam perto de você, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Eu garanto para você, a Universal, olha para mim, não é a única igreja verdadeira. A Universal não é a única igreja que prega a verdade. Não, tem outras igrejas que pregam a verdade. Mas eu te garanto que não tem nenhuma igreja que o diabo odeie tanto como ele odeia a Universal. Sabe por quê? Porque não tem igreja no mundo mais difícil de seguir Jesus do que a Universal. Além disso, a Universal não é uma igreja que se preocupa com aparência. Se aquela porta se abrir e entrar um travesti, um homossexual com roupas indecentes, e o travesti entrar ali nessa porta e vir andando aqui e sentar, a gente não vai tirar ele da reunião. A gente, pelo contrário, vai arrumar um lugar para ele sentar no meio de todo mundo, porque ele é uma alma. Se entrar um mendigo por aquela porta cheirando mal, a fezes, cheirando a carniça, a gente não vai tirar o mendigo da igreja. Pelo contrário, a gente vai achar um lugar para o mendigo sentar no meio de todo mundo, e as pessoas que se incomodarem, elas saem de perto, mas a gente vai deixar o mendigo, porque ele é tão alma como qualquer outra alma. Ele é tão alma como qualquer outra alma.
A Universal, ela não se preocupa com a roupa do membro, embora que a pessoa de Deus, ela se veste decentemente. Só me ajude, sim ou não? A pessoa de Deus não anda mostrando as partes íntimas. A pessoa de Deus, a mulher de Deus, ela se veste decentemente. Ela não sai na rua mostrando os seios. Ela não sai na rua com roupa transparente. A mulher de Deus, ela sabe que ela é o templo do Espírito Santo. Então a mulher de Deus, ela se conserva para Jesus e para o marido dela. Mas eu estou falando de pessoas que chegam a primeira vez na igreja. Chegar uma mulher, uma prostituta, seminua, ela vai ser bem recebida e vai sentar no meio de todo mundo, junto com todo mundo. Se chegar um mendigo, ele vai ser bem recebido e vai sentar na frente, no meio de todo mundo, com todo mundo. Seja quem for, porque a gente ama a alma da pessoa. E por que a Universal é uma das igrejas mais difíceis de seguir Jesus? Olha para mim agora. Porque a Universal não trabalha com aparência. A Universal não se importa com o exterior. A Universal não se importa com o exterior. A Universal trabalha fortíssimo dentro da pessoa. É o caráter. O que salva não é a aparência de crente. O que salva não é a aparência de ser evangélico. O que salva não é a aparência. O que salva é o conteúdo que a pessoa tem dentro dela. Então a gente não fica pregando sobre cabelo, sobre roupa, sobre batom, sobre brinco. A gente não fica pregando sobre calça. A gente não fica pregando sobre roupa. Mas você ouve a gente pregar todo dia sobre obedecer a palavra de quem? Sobre largar a prostituição, largar o adultério, largar a mentira, ser honesto, não aceitar suborno, não aceitar corrupção, A gente prega todo dia sobre a pessoa ter caráter, a pessoa ser fiel, a pessoa poder olhar nos olhos, a pessoa ser honesta, ser sincera, obedecer a palavra de Deus em tudo. Quando o profeta Samuel foi consagrar o novo rei de Israel, quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé para consagrar o novo rei de Israel, Jessé tinha 8 filhos, 8. Quando o primeiro filho entrou, alto, bonito, boa aparência, tinha pinta de rei. Quando o primeiro filho de Jessé entrou, o profeta Samuel disse: com certeza aí está o novo rei de Israel. Quando o profeta falou isso, Deus disse: não. Deus disse assim para o profeta: o homem vê a aparência, mas eu vejo o interior. E Deus disse: não é esse aí que eu escolhi. Aí passou outro filho, Deus disse: não é, outro, não é. Passaram 7 filhos de Jessé. Deus disse: nenhum desses é o novo rei. E todos tinham pinta de rei. Mas o Davi, que estava lá no mato cuidando das ovelhas, era um franzino, magrinho, franzino, não tinha aparência de rei. Estava lá no meio do mato cuidando das ovelhas. O profeta disse: ninguém vai comer enquanto esse Davi não chegar. Quando Davi entrou na porta, ele era um moleque magrinho, franzino, não tinha aparência de rei. Mas quando ele entrou na porta, Deus falou para Samuel: pode derramar o óleo. Esse aí é o novo rei de Israel. A Universal é a igreja mais difícil de seguir Jesus, porque na Universal a gente trabalha no caráter, dentro das pessoas, não para o lado de fora. É fácil mostrar que é uma coisa que não é. Só me ajude. Eu não sei se você concorda. Pensa, ó. É fácil mostrar algo que não é. É fácil mostrar que é crente, é fácil mostrar que é cristão, é fácil mostrar que é homem de Deus. Difícil é ser de Deus. É fácil ter aparência de quem é de Deus. Difícil é ser de Deus. Às vezes o marido trata a esposa que nem uma princesa, mas assim como ele trata a esposa que nem princesa, ele trata a amante. É melhor não tratar como princesa, mas ter caráter e ser fiel. O que a esposa prefere? O que você acha? Sabe que a esposa prefere ser tratada que nem princesa e saber que ele também trata as amantes como princesa? Ou a esposa prefere ser tratada de uma maneira até normal, sem tanto nhenhenhê, mas saber que o marido é fiel? É fácil ter aparência que é de Deus, difícil é ter caráter.
A Universal é assim, tem bispo que adulterou, tem bispo que traiu a mulher, tem pastor que traiu a mulher. Na Universal também tem obreiro que trai a esposa, obreira que trai o marido. Na obreira tem pastor, tem bispo que adulterou. Mas a partir do instante que a igreja descobre, no outro dia ele não é mais nada. Tem bispo que era bispo há 30 anos, traiu a mulher, a igreja tirou ele de bispo. Pode ser membro se quiser, membro, mas bispo e pastor, nunca mais, porque para pregar no altar tem que ter caráter. E o homem que não é fiel, ele não pode pregar a palavra de Deus, o Deus que é fiel. Amém? Entenderam? Vamos lá. Aí diz assim: temos de ser destemidos no meio das perseguições e aflições, tirar forças das fraquezas. As tribulações vêm para nos provar, mas toda prova tem um vencedor. Jesus dá um alerta sobre uma tribulação de 10 dias, que provavelmente se refere a um período de intensa perseguição que estava por vir. Temos que estar preparados para estes, o quê? Períodos. Como cristãos, sabemos que a perseguição contra a nossa fé é constante, mas sempre haverá momentos de pico, quando os inimigos da fé se levantarão com toda força para nos aniquilar. Permaneçamos firmes, sabendo que esse período irá o quê? Quem passar pela provação, sendo fiel até a morte, será vencedor e receberá do Senhor Jesus a coroa do quê? Da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. Vamos ler o que significa isso. Diz assim: para quem enfrentava a morte todos os dias por causa da fé, um consolo, uma garantia: não sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A primeira já conhecemos. Todos os dias nos cemitérios deste mundo, familiares e amigos se despedem de alguém que sofreu a primeira morte, enquanto seu corpo desce à terra. É a morte física, que eu, você e todos os salvos, é a morte física que eu, você e todos, salvos os perdidos, sofreremos. A segunda morte, porém, é espiritual, da qual o Senhor Jesus mesmo falou no final do Apocalipse, Apocalipse 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O dano da segunda morte não será sentido no corpo, e sim aonde? Na alma do perdido. Quando esta for lançada no lago de fogo pela eternidade. Os salvos, porém, os vencedores, serão tocados por ela. Estes serão agraciados com o quê? A vida eterna na presença do Senhor, a quem fielmente serviram até o quê? Eu amo pregar sobre a segunda morte. Olha para mim só um pouquinho. Depois você lê Apocalipse 20 e 21. Leia em casa. Senhora querida, senhor querido, olha para mim só um pouquinho e não deixa para guardar o papel depois, olha para mim. Depois você lê Apocalipse 20 e 21. Fala muito da segunda morte. A primeira morte é a morte do corpo. A pessoa morre do coração, um acidente, um tiro, uma facada, pronto. O corpo é enterrado no cemitério e lá ele apodrece, vira pó. Então a primeira morte é a morte do corpo. Quando a pessoa passa pela primeira morte, vocês estão ouvindo? Se ela havia entregue a vida para Jesus, ela havia entregue a vida para Jesus, e ela estava obedecendo a palavra, escuta, a pessoa entregou a vida para Jesus, estava obedecendo a palavra e morreu. Ela vai para o céu, para o seio de Abraão, um lugar de descanso, onde a pessoa fica dormindo, a alma fica dormindo, até a última volta de Jesus. Aí todos os salvos que morreram com Jesus vão sair desse lugar de descanso
e vão para o reino de Deus viver eternamente com Deus. Já a pessoa que morre sem Jesus, sem obedecer a palavra, vem os portadores da morte, arrastam ela para o fogo do inferno. O fogo do inferno não é o final. A pessoa fica lá sendo queimada no fogo, até a última volta de Cristo. Depois da última volta de Cristo, todos que estão no inferno vão para frente do trono branco de Deus. Nenhum daqueles vão ter chance de ir para o céu, não. Todos vão para frente do trono branco de Deus, porque Deus vai pegar o livro da vida de cada um e vai mostrar para as pessoas tudo que elas fizeram de errado e todas as chances que Ele deu para ela não ter ido para o inferno. E Deus vai mostrar tudo que a pessoa fez de errado, todas as chances que Ele deu, e no final, antes dela morrer, Deus vai mostrar que ela morreu sem ter aproveitado a chance dele. Por isso Deus vai dizer: traz o livro da vida, e Deus vai mostrar para a pessoa que o nome dela não está no livro da vida, mostrando para a pessoa que não é Ele que está jogando ela para o inferno, que não é Ele que vai jogar ela para o lago de fogo e enxofre, mas sim o fato dela não ter mudado, não ter entregue a vida para Jesus. Então todas as pessoas ali serão lançadas na segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Lá estará o falso profeta, a besta, o anticristo, o diabo e todos os demônios que existem junto no lago de fogo e enxofre, junto com todos os que não tomaram a decisão de levar Deus a sério. Fiquem todos de pé. Uma palavra amiga, com o Bispo Odivan.